Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria hoje de falar, gente, sobre. Ai, eu tô gripada, gente. Ai, uma alergia atacada e acabei gripando. Eu queria falar pra vocês hoje, gente, a respeito de se você tivesse que dar uma plaquinha para você, que plaquinha você se daria? De defeitos e qualidades. Você já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que tipo de plaquinha você se daria? Ai, gente, desculpa. Então, gente, que plaquinha você se daria se tivesse que se dar? Bom, é difícil a gente colocar sobre nós pontuações, né? Sejam de defeitos ou de qualidades. Por quê, gente? Porque se nós colocamos a qualidade, transmitimos um ar de soberba. Se colocamos defeitos, transmitimos um ar de inferioridade. É muito complexo isso, se auto-julgar, se auto-classificar. Eu trouxe aqui um versículo da Bíblia que diz assim, Provérbios 6:17, capítulo 6, versículo 17 diz assim, olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Vou ler mais uma vez, ok? Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. O que eu entendo com essa parte da Bíblia? O que o Senhor me faz entender, gente, com relação a esse versículo? Olhos altivos, soberba, orgulho. Língua mentirosa, manipulação, calúnia, difamação, mentiras. Mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que matam. Sim, isso é bem claro aqui no versículo, mas existem também pessoas que matam sem derramar o sangue inocente, mas matam com as mentiras e com o orgulho. O que eu entendi com isso? O que o Senhor me colocou no coração? Assim, eu escolhi assim, sabe, aleatoriamente. Eu vim aqui num tema falando sobre orgulho, era uma coisa que eu queria falar a respeito. E de repente me veio assim na mente esse versículo em Provérbios, capítulo 6, versículo 17, que fala sobre isso, né, gente? Olhos altivos. Altivos com relação a toda a questão da vida, né, gente? Já tem questão também do Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor, ele abate ao soberbo e exalta ao humilde. E por que na palavra do Senhor também fala-se sobre isso? Porque para o Senhor é abominação a soberba e o orgulho, né? A gente achar que somos alguma coisa quando na realidade não somos. E por que eu falo isso? Por que eu estou falando a respeito disso e por que eu fui buscar esse tema para falar a respeito disso? Porque de uma forma geral, gente, existem muitas formas de nós sermos vistos. Pelo sim e pelo não, quando nós falamos ou achamos que alguém é orgulhoso, orgulhosa, que alguém é soberbo ou soberba, a gente parte sempre do princípio de algo que nos ocorre, algo que nos acontece, né? Na vida, nas frustrações, nas desilusões ou decepções, por fim. Então, em cima disso, o que o Senhor vai me dando a entender que muitas das vezes, com as dores da vida, com as frustrações, muitas das vezes nós nos tornamos isso que o versículo fala. Só que ao Senhor, isso não é bem visto. Porque o Senhor, ele não gosta de pessoas soberbas e pessoas orgulhosas. Isso, quando eu tô falando, gente, não serve só para quem vai ouvir ou quem vai assistir por fim. Serve para mim também.
Língua mentirosa, a pessoa que dissimula, a pessoa que manipula, a pessoa que mente, a pessoa que conta ou inventa coisas. Principalmente quando se trata de inventar coisas a respeito de alguém. Mãos que derramam sangue inocente, pessoas também que matam, mas pessoas também que matam por meio de suas atitudes, porque muitas das vezes é o que ocorre. O matar, gente, não é só a forma de matar fisicamente falando, quando a gente machuca alguém com uma faca ou com um revólver. Mas tem uma outra forma de matar que todos os dias nós podemos fazer, que é quando nos tornamos pessoas altivas, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, quando nos achamos melhores uns do que os outros, quando manipulamos, quando dissimulamos, quando mentimos. Essas são as várias formas de nós, muitas das vezes, colocarmos essas plaquinhas. Por isso que anteriormente, inicialmente, falei a respeito das plaquinhas. Muitas das vezes é difícil a gente, quando alguém pergunta, isso acontece muito em entrevista de serviço, né, de emprego, né, gente? Quando as pessoas vão fazer uma entrevista, aí elas fazem aquela pergunta de que, se você tivesse que falar um defeito ou uma qualidade sua, quais seriam, né? E muitas das vezes é difícil a gente identificar isso ali naquele momento para responder, porque falam-se que tem as respostas certas, né, gente? Porque, por exemplo, se você falar que você é perfeccionista, não é algo exatamente ruim, não é exatamente um defeito, né? Sou organizado. Também não é exatamente um defeito, né? Ou se caso a pessoa falar, eu sou um pouco desorganizado. Depende da situação, né? Aí o que acontece? É difícil nesse momento a gente se classificar, mas todos os dias, de alguma forma, com as nossas atitudes, nós estamos nos classificando, nós estamos nos dando plaquinhas. Por quê, gente? Porque com o comportamento que nós temos, são os comportamentos que muitas das vezes a gente mesmo se classifica. Mas também existe a classificação falsa, a classificação de manipulação, também existe. Mas o que seria isso? A questão da manipulação, gente, é quando eu faço ela em benefício de mim mesma, né? Quando eu quero tirar proveito de questões, de situações, e eu faço e manipulo do jeito que me convém. Isso é uma forma de manipulação, né? E a gente vê isso, gente, claramente todos os dias, em todos os locais, né? Quando estamos com pessoas, isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma tendência muito grande de querer acumular pessoas ao seu redor, né? Tem pessoas que têm essa necessidade, mesmo que digam que não, né? Mas grande parte delas tem essa necessidade. Por quê? Porque todos nós temos necessidade de aceitação, todos nós temos a necessidade de socialização, a necessidade de vínculos. Nós temos. Isso é errado? Não, não é errado, né? É saudável. A partir do momento em que não fazemos isso para o nosso próprio benefício. Ou seja, por que benefício? O que o Senhor quer dizer questão do benefício? A questão do benefício, gente, é quando eu uso de má fé. Quando eu uso de má fé, manipulando, mentindo, dissimulando, isso é benefício. Por quê? Benefício no sentido negativo. Por quê? Porque o benefício no sentido negativo é por quê? Porque eu quero induzir alguém ou pessoas a ficarem do meu lado. Isso é muito comum acontecer, gente, em todo local quando existe pessoas, né? Onde existe pessoas, existem manipulações, existem dissimulações também. Por quê? Muitas das vezes a pessoa dissimula no sentido de que ela não mostra exatamente o que ela é, né? Tem pessoas que ela realmente tem essa dificuldade de mostrar o que é. Mas eu não falo a pessoa que tem a dificuldade de mostrar o que é, no sentido, quando é no sentido, não no sentido negativo, mas no sentido que é a personalidade. Mas tem pessoas que se escondem atrás da manipulação, da dissimulação, quando elas querem mostrar algo que elas não são de verdade.
E isso, gente, é uma cadeia de prejuízos emocionais que muitas das vezes acarreta. O mundo, ele tem sofrido muitas dores emocionais, psicológicas, justamente por conta dessas situações. Porque hoje nós vimos as pessoas, nós vemos, aliás, né, corrigindo, nós vemos as pessoas hoje se relacionarem muito através de redes sociais. E por que, gente, se relacionarem através de redes sociais? Porque na realidade, se relacionar por rede social, às vezes virtualmente é muito cômodo. Por quê? Porque você mostra ali e apresenta o que você quer. Você não fala realmente aquilo que te expõe. É muito cômodo você falar aquilo que lhe convém, né? Mostrar apenas o que lhe convém, o que lhe favorece. Mas a partir do momento em que estamos, né, num ciclo de reuniões de pessoas em grupos, agrupados como pessoas, seja num trabalho, seja numa instituição familiar, seja numa instituição religiosa, onde existem pessoas, existem sim vínculos, tanto positivos quanto negativos. Por quê, gente? Porque, infelizmente, nós, como seres humanos, temos sempre a necessidade de aceitação. E quando a gente entra por essa estrada, por esse caminho da necessidade da aceitação, muitas das vezes, gente, numa falta de lealdade e a gente sendo desleal, a gente vai querer muitas das vezes usar desse subterfúgio para ser favorecido ou favorecida. E por que isso? Porque muitas das vezes nós queremos sempre estar na vantagem. A questão do orgulho que o Senhor quer nos trazer, para que nós entendamos, tanto vocês quanto a mim que estou aqui falando, porque também falo para mim, né? O Senhor também fala certamente comigo. Ninguém gosta de desvantagem, né, gente? Na vida nós temos a tendência de sempre querer estar por cima. A gente não quer ficar abaixo de ninguém. Porque a nossa necessidade é de sempre a gente estar se destacando. E quando eu digo a gente, eu digo todos nós somos assim. Eu posso ser assim, você pode ser assim, todos nós somos assim. Mas a diferença disso é o quanto nós alimentamos disso, gente. Porque todos nós temos um lado, sim, competitivo. É errado. Se saudável, não. Mas a partir do momento em que é algo destrutivo, ele se torna errado. Por quê? Porque quando eu uso desse artifício da rivalidade, da competitividade, se eu alimentar isso de maneira venenosa, de maneira negativa, a minha tendência vai ser sempre prejudicar o outro. Por quê? Porque eu sempre vou querer estar na vantagem. E daí, gente, por conta dessas situações e desses tipos de sentimentos, é onde ocorrem muitos problemas de relacionamento. Aí é onde tem muita inveja. Da onde vem a inveja, gente? A inveja, ela vem justamente dessa necessidade de que eu preciso sempre ser melhor. Só que o que acarreta ainda maior, o que aumenta ainda mais esse sentimento da inveja quando nós somos muito competitivos de maneira negativa? Quando a gente alimenta. Quando nós alimentamos o sentimento de forma negativa, a nossa tendência é alimentarmos a discórdia. É a discórdia. Nós alimentamos a discórdia. Por quê? Porque aí nós não conseguimos fazer a diferença. E o Senhor, Ele nos convida nesta noite para o quê? Fazermos a diferença. É fácil? Não, não é. E por que não é fácil? Porque nós temos defeitos. Porque nós temos também limites. Nós temos as nossas histórias de vida. E tudo isso nos leva a caminhos que, se não estivermos blindados com os nossos sentimentos pautados na palavra do Senhor, em Deus, seremos sempre tendenciosos de fato
a realmente caminhar por este caminho. Talvez esteja sendo redundante, mas é bem isso, gente. Por quê? Porque a tendência humana é o quê? Ter vantagem. E quando nós queremos ter vantagem, o que nós fazemos, gente? Nós fazemos esses elementos aqui que foram mostrados, que o Senhor nos fala. Nós manipulamos, nós dissimulamos, nós mentimos. Por quê? Porque a gente não quer perder para o outro. A gente quer sempre estar em vantagem. Só que um dos enganos do inimigo, de Satanás, é pensar que estamos por cima quando agimos desta forma. Mas na realidade nós não estamos. Sabe? Uma das coisas que é muito difícil para o ser humano é ceder. Às vezes usamos o termo e chamamos uma pessoa difícil de lidar. Mas será que a gente sabe realmente? Eu te pergunto. Será que nós sabemos realmente classificar o que significa ser uma pessoa difícil de lidar, gente? Será que nós de fato entendemos o que é isso? Porque às vezes a gente classifica fulano ou beltrano, ciclano. Ah, fulano, beltrano, ciclano é difícil de lidar. Mas será que nós sabemos realmente o que é ser uma pessoa difícil de lidar? Será que a gente consegue ter a compreensão e a dimensão desta palavra para classificarmos alguém? Porque levando em conta de que cada pessoa tem a sua história de vida, automaticamente vamos compreender que as pessoas, elas criam entre elas barreiras. Barreiras das quais, muitas das vezes, são impenetráveis. E somente Deus, quando a gente abre o coração, consegue penetrar. É muito difícil a gente realmente, nessas condições, com essa dificuldade, quando muitas das vezes estamos cegados ou cegadas, abrimos realmente os olhos espirituais para entender o que de fato o Senhor quer que nós possamos nele compreender e o que Ele espera de nós. Não sei nem se eu falei corretamente aí, mas o que será que nós podemos oferecer ao Senhor com esses sentimentos, com essas cadeias que muitas das vezes nos cercam? Servir a Deus, gente, não é simples, não é fácil. Porque muitas das vezes, ou na maioria delas, a gente tem dificuldade realmente de abrir mão do nosso eu. Eu falo isso por mim mesmo. Tem áreas na vida, tem situações na vida que realmente são mais difíceis da gente enfrentar, da gente caminhar. Por quê? Porque a nossa necessidade de sempre estar por cima acaba sendo muito maior do que muitas das vezes a necessidade de obedecer ao Senhor. Porque obedecer ao Senhor muitas das vezes requer atos de humildade. E muitas das vezes, por vezes talvez, a gente não tenha. E é muito difícil, gente. Todos nós temos as nossas histórias, todos nós temos as nossas marcas, todos nós temos as nossas feridas. E quanto mais isso fica aberto, mais difícil é para a gente obedecer, para a gente entender a vontade do Senhor. Eu digo isso por uma situação, contando experiência minha nesse sentido, porque eu tenho, de certa forma, essa dificuldade. É difícil fazer a vontade do Senhor. É claro que é difícil, porque a gente quer o caminho mais fácil, o caminho mais aceito, o caminho mais aplaudido. É o que a gente quer. E muitas das vezes, por conta disso, a gente acaba pagando preço. Porque é muito mais fácil o prato de lentilha do que o banquete do Senhor. Porque o banquete do Senhor, ele é mais trabalhoso. Porque para se ter o melhor, para se conquistar o melhor, a gente tem que abrir mão de muitos conceitos. E até preconceitos. E muitas das vezes a gente não quer abrir mão disso. Ou muitas das vezes tem uma dificuldade e não consegue. O que o Senhor quer deixar para nós esta noite é o quanto nós valorizamos o orgulho versus a obediência. Porque obedecer realmente não é fácil. É muito mais fácil
a gente fazer aquilo que a carne pede, né, gente? É muito mais fácil a gente agir com orgulho do que a gente ter humildade, né? Pedir desculpas, às vezes, é muito difícil. Pedir perdão também é muito difícil. Porque, como eu falei, sempre queremos estar por cima. Não queremos ficar abaixo de ninguém. E muitas das vezes nessa questão, gente, de querer estar sempre por cima, porque de fato é um pensamento que nós temos como ser humano, eu pelo menos já tive, né? Às vezes eu já pensei mesmo, já pensei assim, o que adianta eu ser assim, eu ser assado, se isso não tem utilidade nenhuma? Se isso talvez não tenha valia nenhuma para a vida de ninguém, talvez não faça diferença. Aí eu te pergunto, para você e para mim mesma. Aí você responde para si e eu respondo para mim. Será que de fato a gente consegue fazer a diferença na vida de alguém? Será que as pessoas que convivem com a gente, uma coisa que eu já me questionei, sabe? Será que realmente eu consigo fazer a diferença? Porque assim, gente, se nós não conseguimos fazer a diferença, que diferença faz tudo que possamos fazer? É complicado, né? Porque às vezes é nadar e morrer na praia. É difícil às vezes fazer o que é certo. Porque fazer o que é certo muitas das vezes vai implicar também em perda, né? A bem verdade é essa. Em renúncia do nosso eu, do nosso orgulho, né? E é fácil? Não é fácil. Eu também tenho meu orgulho, assim como eu tenho certeza que você também aí tem o seu, todos nós temos, né? Então, gente, a palavra de reflexão hoje, que o Senhor colocou no meu coração, foi sobre isso. Provérbios 6, versículo 17, que diz: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Que não sejamos essas pessoas que têm olhos altivos, sejam com as pessoas à nossa volta, seja com Deus. Eu digo isso por mim, porque às vezes eu sei que eu dou minhas bolas fora, tá, gente? Eu sei que às vezes eu saio da casinha mesmo, sabe? Às vezes eu sou meio sem noção. Até às vezes nos meus comentários eu percebo que às vezes eu sou meio sem noção. Aí depois quando eu me dou conta já foi, né? Já deu ruim. Mentirosa. Em algumas coisas, eu acho que para me sobressair eu já fiz muito. Hoje em dia não tanto, eu sou muito... Eu aprendi, né, no Senhor, a ser um pouco mais transparente. Mas não quer dizer que eu seja uma obra acabada, né, gente? Eu ainda estou como obra inacabada, como hoje de manhã eu falei na Coep Kids, né? Então, gente, muitas das vezes, de que maneira derramamos sangue inocente? Há muitas formas de derramar sangue inocente, gente. Às vezes, não é só empunhando uma faca ou com um revólver em mão. Às vezes, o derramar sangue inocente também são as nossas atitudes. Quando humilhamos, quando magoamos, quando ferimos alguém, quando menosprezamos alguém, nos sentindo melhores. Essa também é uma maneira de derramar sangue inocente. O Senhor me trouxe esse entendimento para estar falando aqui. É uma forma também de derramar sangue. Porque muito o Senhor fala, né? Quantas pessoas às vezes, né, vai embora da igreja por conta de às vezes uma palavra mal falada ou mal compreendida. E às vezes a gente acaba magoando a pessoa. E Deus vai cobrar o sangue da vida daquela pessoa. Então que não seja cobrado nem de mim nem de você. Que possamos ter a simplicidade de Jesus. Que sejamos prudentes como a serpente, porém simples como a pomba. Na simplicidade da criança. Porque a criança ela tem o coração puro, né, gente? A criança ela tem o coração mais maleável. Isso também não quer dizer que ela não minta. Mas a criança ela tem uma resignação muito maior do que a nossa. E infelizmente a gente como adulto deveria preservar muito do que as crianças têm. Que é a pureza. A pureza no olhar. Quando você olha uma criança,
Eu não sei se vocês já repararam isso, mas a gente que trabalha com criança tem essa facilidade de notar isso e essa sensibilidade. Eu tenho muito essa facilidade, porque o olhar da criança ele me cativa. Sabe? Você olha para aquele olharzinho meio, sabe, aquela coisa inocente, às vezes meio perdido, sabe? E às vezes chega a ser fascinante, né? É fascinante o olhar da criança, porque a criança ela não tem a maldade, né? Ela tem o coração puro. Você olha para um bebê, a criança não tem a maldade, sabe? Ela olha para você assim. É engraçado isso, mas de fato. Então, gente, que possamos ter a simplicidade da criança, da pomba, mas também a prudência da serpente. E o que seria essa prudência? A prudência que muitas das vezes me falta, tá, gente? Às vezes eu não sou muito prudente, não, eu confesso, eu tenho essa dificuldade. Eu sou uma pessoa muito assim, autêntica em alguns momentos, às vezes até sem noção. Por isso que eu falo às vezes fora da casinha. Eu comparo isso. Porque às vezes eu sou meio sem noção, às vezes até no que eu comento. Realmente, às vezes eu sou meio sem noção. Mas por fim, gente, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então que isso sirva para nós hoje como realmente uma reflexão das plaquinhas, né, das nossas vidas, das classificações, que muitas das vezes nós nos damos, mas às vezes na entrevista de emprego, quando alguém pergunta o defeito, quando alguém pergunta a qualidade, às vezes a gente tem dificuldade de falar, mas muitas das vezes a gente se classifica todos os dias com as nossas ações, com as nossas atitudes. Tenham todos uma boa noite, a paz do Senhor, gente. Deus abençoe a todos.